paz do Senhor Jesus, diga comigo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos meditar na palavra do Senhor? Glória a Deus. Deus fala conosco nesse momento. É no livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. A viúva de Sarepta. Então veio a Elias, a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água para que eu beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Querido, olha, por muitas vezes que eu medito na palavra de Deus, às vezes eu fico rindo sozinha. E às vezes as pessoas não entendem que eu estou sorrindo. Quando eu li essa história aqui, me aprofundar nessa história, queridos, eu sinceramente, eu não fazendo pouco caso da situação, mas eu achei até graça, sabe? Comparando o profeta de antes com o profeta de hoje e essa situação aqui. E eu fico maravilhada, e não há quem não fique, vendo as maravilhas de Deus, os milagres tremendos de Deus. Glória a Deus. Queridos, através desta palavra aqui, que Deus, ele nos traz em 1 Reis, capítulo 17, sobre a viúva de Sarepta, Deus, ele nos traz uma grande lição. Vamos ver que Deus, ele ordenou para Elias, olha, te dispõe e vai lá em Sidom, a Sarepta, que lá eu preparei uma mulher viúva para te sustentar. Naquele momento, queridos, havia grande crise naquela terra. Havia uma crise muito grande. Olha, nesse momento, muitos estão preocupados com a crise atual. E não é para menos. Não é fácil, não está fácil. Havia uma grande seca naquela época ali. E uma seca, aquela crise de seca, ela havia sido ordenada pelo próprio Deus. Porque Deus, querido, ele queria dar um ensinamento para aquele povo. Deus queria mostrar para aquele povo quem era o Deus que dava água, quem era o Deus que dava a providência, que dava o mantimento. Ele queria se revelar para aquele povo como o Deus provedor. Mas aquele povo, através da desobediência de Acabe, estava adorando outros deuses. Acabe não teve o que fazer. Ele foi construir um templo para o Deus da água. Veja só. E Deus ordenou a seca. Para revelar para aquele povo, para mostrar para aquele povo quem era o Deus que manda na água, o Deus da providência.
Glória a Deus. E ele disse, vai lá, é na terra de Sidom, lá em Sarepta, que lá eu preparei, ordenei uma viúva para que te sustente. Veja, querido, que se naquela época a mulher já não tinha importância nenhuma, imagina uma viúva. Uma viúva que naquela época nem a herança tinha direito. Talvez ela tivesse uma casa que ela tinha um filho. E o filho, o homem, tinha direito à herança. Mas Elias foi. Elias foi porque Elias ele vivia sob a direção de Deus. Importante, querido, nós vivermos sob a direção de Deus. Sob a direção de Deus. Se Deus diz, vai para a direita, muitas vezes querem ir para a esquerda. Se Deus diz, vai para a esquerda, queremos ir para a direita. Se Deus diz, olha, desce, te humilha, queremos nos exaltar. Se Deus diz, te levanta, é agora, queremos deixar para depois. Mas Elias não era assim. Além de seguir a direção de Deus, Elias, ele se dispunha, ele se dispôs, ele se colocava à disposição de Deus na hora em que Deus mandava. É importante, querido. Porque Deus, ele conhece o futuro, conhece o presente, o passado. Ele conhece tudo, ele sabe o momento de todas as coisas. Ele sabe o que está acontecendo ao nosso redor. Ele sabe. No momento em que Deus mandou Elias, Elias se dispôs e foi. Quantas vezes Deus, ele diz para você, olha, me louva. Aí você diz, ai, agora não. Agora não, minha garganta tá ruim, minha voz não tá muito boa, eu não tô muito bem para cantar. Quantas vezes Deus diz, prega a minha palavra, prega, fala sobre prosperidade, fala, profetiza. Não, eu não tenho nem um centavo no bolso, como vou pregar sobre prosperidade? Porque nós queremos andar pela lógica racional, querido. Mas Deus, ele nos ensina através desta palavra, dessa passagem, o quanto é importante nós estarmos seguindo a direção de Deus, nos colocarmos à disposição de Deus e vivermos sob o cuidado de Deus, sob a providência do nosso Deus. Elias foi porque também Elias, além de seguir a direção de Deus e se colocar à disposição, Elias era obediente. E ele foi. Quando chegou lá, queridos, naquele lugar, em Sidom, Elias chegou à porta da cidade. Aqui diz, no versículo 10, ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando na porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Queridos, hoje, como os profetas são diferentes, né? Em outras Bíblias, em outras traduções, fala que a mulher estava apanhando cavaco. Sabe o que é cavaco? Aqueles pedaços, gravetos. Se fosse hoje, o profeta, Deus fala para o profeta, olha, vai lá, tal cidade, tal lugar, bairro, vai que eu vou te levar ali numa viúva, na casa de uma viúva. Ele vai logo imaginar, é viúva, deve ter dado muitos bens, tá rica, tem condição, deve ser pensionista do INSS, sei lá, ou de alguma previdência pública. Ou então, quem sabe, receber um dinheiro aí, né? INSS. Eu vou lá. Como os profetas são diferentes hoje em dia, né, querido? Meu Deus do céu. Mas Elias foi. Quando chegou lá, irmãos, que situação. Olha,
Nós temos que crer em Deus, independente do que nós estivermos vendo, independente da circunstância, porque Ele sabe que Ele diz e Ele garante a vitória quando Ele fala. Não importa o que está diante de você, não importa o que está diante de nós, o que importa é o que Deus fala no momento que Deus fala. A orientação de Deus, a direção de Deus, a gente se colocar à disposição de Deus, obedecer a Ele. Ele viu aquela mulher, irmã,